Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa tarde. Você que está aqui no nosso rincão, você que está em casa. Temos uma multidão em casa, sabemos, pelo sistema Canção Nova de comunicação. Os entendidos falam que a Canção Nova tem um público médio de 8 milhões de pessoas assistindo a gente. Fora o horário de pico, né? Imagina tanto de gente assistindo a gente. Por isso que pode ter 10, 100, 1000, 5 pessoas. Esse ministério maravilhoso aqui cantando conosco. O Tiago com toda a força, a Vilane cantando. Que temos um povo inteiro para animar. E estamos muito felizes também que hoje é uma quinta-feira sertaneja. Já começa o nosso Canção Nova Sertaneja, final de semana. Que foi aos pouquinhos crescendo. Comecei e tinha tanta gente aqui, umas 200 pessoas, e eu falei, no quinto eu vou lá para baixo. Muitos deram risada, e hoje choram, porque é muito trabalho que passou lá para baixo mesmo, graças a Deus. Olá, é uma grande alegria estar aqui com você. Eu fiz questão de passar lá na loja, adquirir a camiseta do Canção Nova Sertaneja. Fui correndinho lá e consegui para poder realmente poder estar com você hoje nessa quinta-feira sertaneja. Vamos estar aqui amanhã começando com o acampamento e é sempre bom estar com você e é sempre bom partilhar um pouquinho nessa quinta-feira de adoração, um pouquinho sobre a nossa vida, nossa história, nosso testemunho. O nosso tema hoje é uma pergunta. O que sustenta uma família? Qual é o tema? O que sustenta uma família? O que sustenta família? uma família? O que sustenta uma família? Arroz, feijão? Não? Mas sem arroz e feijão vive? Não. Arroz e feijão também, né? Mas é mais, né? Sem comida, então tem as coisas materiais. Mas só isso sustenta? Não. Não. Então, o que sustenta uma família além daquilo que é necessário para viver? Nós não somos anjos nem fiotinho, né? Nós somos seres humanos e nós precisamos de coisas essenciais, que é o vestuário, que é uma casa, que é alimentação. Isso sustenta uma família, lógico. Mas eu fiquei com essa pergunta no coração e a própria palavra de Deus deu a resposta para nós. Então, o que sustenta uma família? Vamos abrir? Quem tem a palavra aí, abre Hebreus 11. Não. Vamos primeiro no 1 Coríntios, depois a gente pega o Hebreus. 1 Coríntios 13. Que tem a palavra aí, ou você que está em casa. 1 Coríntios 13. Por ora, subsistem a fé, a esperança e a caridade. As três. Porém, a maior delas é a caridade. Nós poderíamos falar muitas coisas que sustentam uma família, mas vamos ficar com essas virtudes chamadas virtudes teologais, que é a fé, o que mais? Esperança e caridade. O amor, né, que foi falado aqui já. Não é? Então a importância disso, que sustenta uma família, gente, primeiro é a fé. Eu gosto sempre de lembrar que o Padre Léo dizia para a gente, que ele tinha muito dó de gente feio. Mas ele tinha mais dó de quem não tem fé. E eu sempre acrescento, gente feio, sem fé e chorando, Nossa Senhora da Aparecida. Então realmente, o que sustenta a gente? Primeiro, o que vai sustentar uma família é a fé. E Hebreus 11, que a Márcia citou no começo, define. Diz assim, eu falo o que é a fé. A fé é a certeza do que não se vê. Olha que coisa maravilhosa. Certeza do que não se vê. Como eu posso ter certeza de algo que eu não vejo? Fé é isso. Fé é eu ter certeza de uma coisa que eu não vejo. Que eu não estou vendo. Ah, mas eu creio. Eu tenho fé.
E tem momentos de família que é muito difícil, né? Quem já passou um momento muito difícil, muito doloroso na família? Levante a mão. Quem já viveu um momento assim e falou, meu Deus, como é que vai ser? Eu não sei o que fazer aqui. Quem já sofreu muito em família? Levante a mão. Tem hora que é muito difícil. Pede mais som no site, som de voz no site. Mais som. Mas se nós não temos fé, tudo complica, não é mesmo? E é o que a gente tem de herança para deixar para os nossos filhos. É a fé. A fé que o pai tem, a fé que a mãe tem. A fé é uma grande herança que nós podemos deixar para os nossos filhos. É a fé que sustenta uma família. Sabe por quê, gente? O sacramento do matrimônio. Quem é casado aqui na igreja católica, apostólica romana, levanta a mão. O sacramento do matrimônio é chamado um sacramento perene. Mal comparando, é assim. Você vai se confessar. Você chega a joelho, o pai falando do Pai, do Filho e do Espírito Santo, confessa seus pecados. Você confessa seus pecados e fala, mais uma coisa, meu filho, reza o ato de contrição. Você reza o ato de contrição, ele te dá a absolvição, acabou a confissão. Ok? Acabou o sacramento. Acabou o sacramento naquela hora. O sacramento, por exemplo, do batismo. Acolhe a criança que chega, acolhe a família e tal, tem as orações, tá? Acabou. Fez a unção, batizou, água, óleo, tal, todos, a luz. Acabou o sacramento do batismo. Já o sacramento do matrimônio, ele começa onde? Lá na frente do altar. E lá é dito. E vai terminar quando? Até que a morte o separe. O pessoal separa? Separa. Mas diante de Deus, eles são um só. Continuam casados. A não ser o caso de nulidade, não é anulação. Fala na televisão, o Papa agora está favorecendo a anulação. Quando eu vejo falar assim, eu falo, meu Deus, está falando abobrinha já. Não é anulação, não anula o casamento. É nulidade, diferente. Quando há uma nulidade, quer dizer o quê? Aquele casamento não existiu. E é tão forte que uma mulher traída, o marido traiu aquela esposa, adulterou. Ah, vou pedir a nulidade. Ou foi a mulher que traiu, adultério. Adultério não traz nulidade para o casamento, sabia? Não traz. Porque tem um perdão, pode haver reconciliação. Então, o que traz a nulidade para o matrimônio? Coisa que aconteceu antes do casamento. O rapaz estava noivo, ele tinha uma doença muito grave e ele não revelou, e ele não falou. E depois de casado, apareceu aquela doença. Aquele rapaz casou, ele tinha uma outra família, tinha outro relacionamento, tudo antes do casamento. E outras, um monte de coisa, estou citando assim algumas que podem ser causa, mas é tudo muito complexo. Então, acontece antes do casamento. Tinha um desvio de personalidade na área da afetividade. E não revelou isso antes do casamento. O que acontecer depois do casamento não traz nulidade para o casamento. É muito importante entender, porque é um sacramento perene. Ele começa diante do altar e só vai acabar até que a morte o separe. Por isso nós vimos com muito gosto aquele vídeo, aquele pastor falando, que veio um casal falar com ele, e o rapaz queria separar dela. Sabe essa história? Queria separar. Então, ele falou assim, eu vim aqui, eu quero separar. Mas escuta, você casou na igreja, você é casado na igreja. Não, mas, e o homem falava, eu quero separar. Então, você quer separar? Então, eu vou fazer para você agora a oração do divórcio. Ah, então faz essa oração para mim. Pôs a mão nele e falou, Jesus, esse rapaz quer separar da sua esposa. E ele falou, diante do altar, queria ser fiel na saúde e na doença, na alegria e na tristeza,
na gordura e na magreza. Até quando? Que a morte os separe. Ele prometeu para o Senhor. O Senhor lembra, Jesus, que ele prometeu para o Senhor? Então agora ele quer separar. E pôr na mão nele. Então eu te peço, Jesus, mata ele. Mata ele agora. Oh, morte sim. Manda uma morte que ele não sofra, Jesus. Mas mata ele agora. Eu queria sair, ele segurando. Mata. Ele quer separar. Mas ele não prometeu. Então, peço para ele uma morte assim, uma morte sem dor. Dá assim um infarto. Um infarto tá bom. E o cara queria sair, ele segurando. Dá um infarto nele. Dá assim um ciricutico na cabeça dele, que ele cai morto aqui agora, Jesus. E o cara, apavorado, e ele continuou a oração. Ele segurando pela camisa, queria sair, ele segurando forte, era bem pequenininho. Aí, a mulher do lado dele piscava a mulher assim. Falando. Falou, não quero separar mais não. Ué, se o cara pensar, porque ele prometeu diante do altar, vai pensar 2 vezes. Então, brincando, está brincando, mas a coisa é séria. O sacramento da ordem, ele é para sempre. O sacramento da ordem é para sempre. O sacramento do matrimônio é para sempre. Ele é um sacramento perene. Perene. Quer dizer, ele começa diante do altar e termina quando? Até que a morte o separe. Por isso que a fé, naqueles momentos difíceis, que passou aquela fase do encanto, porque a mulher casa pensando assim, ele vai mudar. Ele vai mudar, depois do casamento. E o homem casa pensando, ela nunca vai mudar. E os dois decepcionam. Os dois se enganam, né? Os dois se enganam. Por isso que naquele momento difícil, às vezes, do matrimônio, quando vem a tentação da separação, um casal de fé, a fé ilumina. Ilumina uma discussão para parar a discussão naquela hora. Opa! Ilumina para lembrar, eu recebi a bênção de Deus. Tem muito casal que se separa porque não toma posse dessa bênção que recebeu lá no dia do casamento. A bênção que você casado, que você casada recebeu no dia do seu casamento, como fala a comadre Paula, fé é para essas horas. É para essas horas difíceis. Hora, vontade de separar, hora de querer meter a cara na mão do outro, hora de briga, de discussão, desavença, hora do sofrimento. E a hora também que você não sabe o que você faz com seu filho. Existe essa hora também? Existe. Existe a hora em que você não sabe como educar. Desde pequenininho você não sabe, muitas vezes você não sabe o que falar naquele momento, como reagir. É a fé que vai iluminar você. Na hora em que seu filho vem com uma conversa que você não sabe de onde vai parar, é a fé que vai iluminar. Na hora em que seu filho está descabeçado, fazendo alguma coisa errada, que não foi aquilo que você queria para o seu filho, é a fé que vai iluminar. É a fé que vai iluminar o pai e a mãe, como cuidar desse filho naquele momento. Às vezes é filho casado, grande, já tem neto, né? Você já tem neto, os filhos dos seus filhos. É nessa hora que a fé vai iluminar. É na hora em que às vezes os irmãos estão brigando. A nora, o cunhado, o genro. É nessa hora que a fé vai iluminar. E vai te dar coragem de dizer, fala, peraí, Senhor, Espírito Santo me ilumina. O que eu faço agora? Maria, nossa mãe, me ajuda. O que eu faço? É a sua fé que vai te ajudar a dar um testemunho diferente. É a sua fé que vai ajudar você a ter vai ter uma atitude diferente naquela situação em que você fala. Humanamente não tem mais solução, não tem mais como resolver. É a fé que vai iluminar naquele momento. O que sustenta uma família? A fé. O momento que você está irritado, está a ponto de brigar, um momento de situação de sofrimento.
Tem várias leituras próximas para casamento. Semana passada celebrei o casamento de uma afilhada minha e sua irmã, casaram as duas. As duas irmãs As casaram. duas irmãs casaram na roça lá. Oh, delícia. Gente, como é bom em festa de pobre, né? Casamento de pobre, você come muito bem. Come ou não come? Nossa Senhora. Você vai em festa de rico, aquele canapézinho assim, você vai, tem que mastigar 3 vezes de educação, já derreteu muito tempo. Fomos na roça, mataram 2 boi. 2 boi. Tinha 28 padrinhos. 14 de cada lado. 14. Olha só, né? 28 padrinhos, 2 bois, né? Aquela festa. E uma das leituras foi essa. Lembra aquela passagem? O homem prudente que edificou a casa sobre a areia e o outro que edificou a casa sobre a rocha. Aí o que fala? Veio a chuva, veio o vento e veio a enchente e deu contra aquela casa. E a casa estava sobre a areia, o que aconteceu com ela? Ela caiu. E olha só, veio a chuva. Não é verdade que às vezes vem para derrubar a gente mesmo? As dificuldades, o sofrimento. Vem a chuva de cima para tirar o telhado, vem a enchente por baixo para derrubar a casa, ainda vem o vento para empurrar. Às vezes vem tudo junto, não vem? Na família. Vem uma enfermidade, vem um sofrimento, uma dor. E não pense você que a gente não sofre também, que mandar uma oração para a Celiane, o Mazinho lá, o Mazinho cuidando da sua saúde lá em Curitiba. Então tem hora que vem o sofrimento, vem aquela dor de uma enfermidade na família. Estou com a minha mãe doentinha lá em Piquete, tadinha, lutando lá, caiu esse dia, bateu a cabeça, e os meus irmãos ficou desmaiada, como se ela tivesse morrido. A gente também passa por dificuldades, passa ou não passa? É a situação financeira difícil, você vê um parente seu passando necessidade, desempregado, a situação que está no nosso país, né? Tudo muito caro, as pessoas passando necessidade. Então, se você não tiver a fé, você vai agir humanamente, você vai brigar, você vai blasfemar, você vai xingar. E a fé vai fazer você reagir, mas agir como Deus quer. É isso que a fé faz. Você não vai agir só naquilo que você está vendo, você vai além das aparências. Você não vai desistir daquele filho que muitos falam, né? Você não vai ser ninguém na vida, você não presta. Você não vale o arroz, vê o que você come. Você é que nem seu tio, fulano de tal, fulano de tal, fulano de tal. Quanta gente fala besteira, desistindo do outro. A fé faz que você tenha uma outra atitude. Está diante de um problema, de uma dificuldade, de um erro daquela pessoa, daquele marido, daquela esposa, daquele filho que errou. E você, em vez de agir com também brutalidade, ou agir xingando, blasfemando, você age com fé. De repente, aquela situação se transforma. Olha o que o Catecismo da Igreja fala sobre a fé. Por outro lado, a fé consiste numa relação de confiança com Deus, com o coração e com a inteligência, com todas as forças emocionais. De fato, a fé só se torna ativa no amor. Ora, realmente, no Deus do amor não se manifesta, o Deus do amor não se manifesta nas afirmações, mas nas ações de amor. Então a fé não é você acreditar em tudo, é você acreditar em Deus, acreditar em nosso Senhor Jesus Cristo, acreditar no que a Igreja Católica Apostólica Romana fala. E aí você baseia a sua fé. Aí você não desiste do seu casamento. Quantas pessoas aí hoje são verdadeiras Santa Ritas? Conhece a Santa Rita? A Santa dos Impossíveis. O marido não valia um tostão. E ele foi assassinado e os filhos queriam matar também. E ela pediu para Deus: não deixa meus filhos cometer esse pecado, leva eles antes. E Deus levou o marido e os filhos. E eu falo para uma pessoa que eu conheço: olha, você é a minha Santa Rita do século XXI, que sofre no casamento. Quantas mulheres que sofrem aí, mas são firmes na fé, e aguentam as pontas.
dia minha mãe me contou, olha filho, estava falando de tal, que é cidade pequena, né? Separou. Eu falei, por que separou, mãe? Não, porque o marido dela foi fazer compra, esqueceu de trazer a Coca-Cola para ela no domingo. Ela separou dele. Nossa Senhora, ele separou por causa de refrigerante. Então hoje a fé te ilumina, te faz perseverar. A fé faz você ver além daquilo que você está vendo. Por isso ela é a certeza do que não se vê. E fala aqui, bem, olha só, que a fé não se manifesta nas afirmações. Não adianta você só falar, não é só de boca. Você fala, não, eu tenho fé, eu acredito. Não, eu sou carismático, eu sou da igreja, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou amigo do padre. A fé não se manifesta só com afirmações, diz o nosso catecismo da igreja, mas nas ações de amor. É preciso testemunhar a sua fé. Se você realmente tem fé, você fala, não, eu acredito e eu ajo acreditando. Eu acredito e faço atos de amor. Eu acredito no meu casamento, então eu vou ter atitudes de amor no meu casamento. Deus vai recuperar o meu marido, vai dar força e nós vamos juntos, nós vamos caminhar, se for uma situação, se outra. Eu acredito no meu filho, eu sei que ele vai melhorar, eu sei que a minha filha, o meu neto, e aí vai. Não é só de palavra, não é só de afirmações, diz o catecismo da igreja, mas a fé nos atos de amor. E olha que bonito, é com gestos, são com testemunhos. E o Papa Francisco vem falando muito desse testemunhar, não só falar, que o mundo já está cheio de palavras. O importante é o nosso testemunho e nossas ações, né? E a fé numa pessoa, a fé em Deus que fez o homem, Jesus Cristo, que muitos se misturam e falam, eu tenho fé, que se Deus quiser, eu ia te ver você rastejando aqui no chão. Nossa Senhora. Por Deus do céu, que você vai pagar tudo que você fez em dobro. Você vai. Mistura a fé com praga. Não, a fé em Deus. A fé que me faz perdoar. A fé que me faz sair de mim mesmo. A fé que me faz ver de maneira diferente aquela situação que todo mundo está vendo só de um lado. Olha, temos muito que aprender com as mães, né? Quem é mãe aqui? Quem tem fé aí? São mulheres de fé, né? Sabe o exemplo que eu dou? O exemplo do Dunga. O Dunga, sem sombra de dúvida, é um dos melhores pregadores nossos. Fala que falar. Ele é mesmo, o cara é um show business. Como é que ele é gente boa demais. Nunca vi ele pisar em ninguém. O cara é super simples. Já montou vários ministérios de música, trouxe muita gente para Canção Nova, muito brincalhão, muito gente. Quem sai com ele sempre dá risada, que é um irmãozão. Mas o Dunga teve seu encontro com Deus num rebanhão, eu estava lá, participei disso, graças a Deus. Até as crianças falavam, quando eu falava, eles eram pequenos, o pai é mentiroso. Por quê? Falou que viu o tio Dunga nascer. E eu vi mesmo nascer e participei do parto, fui parteiro dele. Na fé. Na fé. O Dunga chegava em casa drogado, chapado, mijado, vomitado, cagado. Não tinha, nem sabia. Alguém levava ele, jogava ele no portão lá. Saía a dona Dita, conhecia muito bem, fazia um franguinho num caldeirãozinho assim, ó, com batata. Nossa, que delícia. Comi muitas vezes na casa do Dunga. E o seu Chiquinho pegava ele, ia dar banho nele. E a mãe dele depois punha ele na cama e punha a mão na cabeça e começava a rezar. Por ele. E ele, com o olho fechado, e pensava, e acho que minha mãe cheirou também uma coisa. A mãe está chapada também, a mãe tomou um gole. E ela rezando por ele. E ela não desistiu daquele menino envolvido nas drogas, nas bebidas. E olha hoje o bem que esse rapaz faz pelo mundo inteiro. A fé de uma mãe, né? A fé de uma mãe que não desistiu do seu filho. A fé que ela fez, ela falou assim, esse meu filho aqui, puxa vida, eu vou rezar por ele, continuo rezando por ele.
E ela teve a graça, ela e seu Chiquinho, de ver o Dunga pregando o evangelho, de ver o Dunga depois evangelizando, cantando para multidões, viajando o mundo inteiro como ele viaja, trazendo muitos jovens para Deus. Olha o que fez a fé de uma mãe. Não salvou somente o Dunga, mas salvando o Dunga, salvou muitos jovens. Depois ele pega esse PHN, pregado para o senhor Jonas, dá essa roupagem nova de PHN, para Jonas que pregou isso, né? Por hoje não, como os alcoólatras falam, por hoje eu não bebo, para Jonas pregar. Ele pegou então essa palestra para Jonas, criou o PHN que lota aqui, um dos maiores eventos também da Canção Nova. E onde começou isso tudo, gente? Na fé de uma mãe. Na fé de uma mãe que não desistiu do seu filho. Ah, mas você não sabe. Não sei mesmo, mas Deus sabe. Não desista do seu filho, da sua filha. Eu louvo a Deus pela sua fé. Nesse frio que está aqui, Cachoeira Paulista, de vir aqui, está sentado e ouvindo a gente. Um aplauso, pode aplaudir você. Isso é fé. Não é mesmo? Nesse calor você vê que isso tem fé. Então a fé nos faz buscar a Deus, faz você não desanimar. Você não desanimar, porque quem é pai e mãe sabe, o filho às vezes não vai à igreja, não vai rezar na sua frente, mas quando ele sai de casa, até mesmo quando casa, quando aperta o calo, para quem que ele liga pedindo oração? Para quem que ele liga? Para a mãe. Para a mãe? É ou não é? Mãe, eu tenho uma prova amanhã, eu estou com muito medo, reza para mim. É ou não é assim? Ô mãe, estou cumprindo meu trabalho aqui, ó. Na hora que aperta o calo. E quando fica doente? Quando fica doente. Aí é a mãe mesmo, né? Liga para a mãe, o que eu faço? O que eu faço? O que eu tomo? Quando liga para a mãe, mãe, como é que faz arroz? Liga ou não liga? Como é que eu faço essa comida aqui? Então, o que você semear de fé no coração do seu filho, na hora da dificuldade, ele vai saber aonde buscar. Então, minha gente, resumindo, o que sustenta uma família? A fé. Porque se a pessoa não tiver fé, você pode dar tudo para o seu filho. Carro do ano, faculdade, estudo. Vai pegar esse carro do ano aí, vai encher de droga. Vai botar um terno e uma gravata. Vai morar em Brasília. E vai fazer um monte de coisa errada. Porque você deu tudo e não deu a fé. Agora, se você der a fé, ele vai pôr um terno, uma gravata, vai para Brasília, vai fazer um bem enorme. Que nem a mãe do Flavinho fez. A mãe do Eros Biondini. A mãe do Francisco Júnior, lá em Goiânia. A mãe de tantos aí que estão na política fazendo um bem enorme. Por quê? Tiveram fé. Estão lá hoje sofrendo, defendendo a família. Estão notando, gente, que a fé ilumina coisas concretas? A fé ilumina você agir no dia a dia. Então, dê Deus para os seus filhos. Mostre para ele que Deus, em primeiro lugar, é Deus. Então, o que sustenta uma família é a fé. E o que sustenta uma família também é a esperança. E o que seria essa esperança? O desânimo. A Bíblia fala assim, ó, não atormente a si mesmo nos seus pensamentos. Porque a tristeza já matou a muitos. E não há nela utilidade alguma. E gente, hoje sem esperança. Quando a gente olha para o nosso Brasil, não é? Às vezes alguém falou que um governo tão eficiente que ele mesmo faz a coisa errada, ele mesmo dá a pena, ele mesmo absolve, ele mesmo é uma coisa, ele mesmo julga, ele mesmo absolve, ele mesmo, uma confusão que muita gente hoje sem esperança, porque vê a impunidade, chega e fala, meu Deus, o que vai dar esse nosso Brasil? Mas aí a fé, junto com a esperança, a gente lembra, quando nós estudamos na escola, que o Brasil, antes de chamar Brasil, qual foi um dos nomes que ele teve mais bonito?
Não, pau-brasil não é o nome mais bonito, mas pau-brasil não é o nome mais bonito, não. Terra O outro. Terra de Santa Cruz. de Santa Cruz. Esse é o nome lindo, não é? É verdade. Fala comigo. O meu país O meu país teve o nome teve o nome de Terra de Santa Cruz. de Terra de Santa Cruz. Aí você se remete à história. Até quem não crê, se vai estudar, chegaram no Brasil, o que fizeram? Cravaram uma cruz no nosso solo, celebraram a missa. Primeira coisa. Então a fé ilumina esse meu país, esse imenso país maravilhoso, onde fala, plantando tudo, Tudo dá. tudo dá. Não é? Olha o que o catecismo fala da esperança. A esperança é a força com que queremos realizar forte e duradouramente o objetivo por que estamos aqui na Terra. Qual que é o objetivo? Louvar Deus e servi-lo. Ela consiste na nossa verdadeira felicidade. A esperança consiste na nossa verdadeira felicidade, que é encontrar em Deus a nossa realização. Porque a esperança, sabemos que a nossa, por ela, pela esperança, sabemos que a nossa morada definitiva está em Deus. A esperança significa confiar naquilo que Deus nos prometeu pela criação, pelos profetas e em especial por Jesus Cristo. Mesmo que ainda o não conseguimos ver, para que possamos esperar pacientemente o que é verdadeiro, foi-nos dado o Espírito Santo de Deus. Então, o que sustenta uma família é a fé e a esperança. Porque nem sempre nós pedimos. Alguém aqui fez um pedido a Deus que ele não ouviu ainda, levanta a mão. É ou não é verdade? Quem fez um pedido a Deus que ele não atendeu ainda? Quem está rezando por esse pedido há mais de 2 anos? Mais de 5? Mais de 10? Nossa. Mais de 20? 30? Olha! Foi o que Santa Mônica rezou para o seu filho, né? Então a esperança nos anima. A esperança faz você confiar. Deus me ouviu. Eu falei com ele, agora eu confio. E na hora que ele achar, ele vai me dar. Se for para mim. Eu atendi uma menina chorando porque perdeu o namorado. Falei, minha filha, você não perdeu não. Ninguém perde o que é seu. Você perdeu porque não é seu. Não é? Muitas vezes a gente só pensa que a providência é quando Deus dá. Quando Deus não dá também. Uma experiência de um irmão agora que foi remanejado. E ele aceitou ir ser remanejado. E lá foi descobrir uma enfermidade. Ele não ia descobrir essa enfermidade morando em Cachoeira Paulista. Lá é um centro de medicina avançada. E nem ia ter recurso. Não ia ter recurso. E lá ele está se cuidando. Deus está mostrando, eu te remanejei, você foi obediente, foi em missão, teve fé, teve esperança. Deus. E agora eu mostro, olha, você precisa cuidar da sua saúde aqui. Que nem o Fusquinha. Tem um Fusquinha vermelho, minha meia lá. Fusquinha é um carrinho abençoado. Ele avisa a gente quando ele está doente. Eu levei ele lá. Sempre queima a luz no Fusquinha, né? Sempre está curto. Sai um foguinho e queima alguma coisa. Queimou a luz, eu arrumei 3, 4 vezes. Só que eu não podia virar o volante para a esquerda e buzinava. Eu estava, o cara olhava, o cara feio, fazia assim, ó. Não fui eu, foi ele, fazia assim. Então estava chato aquele negócio. Toda vez virava para a esquerda. Virou para a esquerda, eu já virava, levantava a mão, o cara olhava, o cara feio, eu falava, ó, foi ele. E ele buzinando. Foi um dia eu estava na oficina, vendo uma outra coisa. Falei, podia ver, chamou o eletricista. Ele veio, olhou, deitou embaixo do Fusca e falou assim, olha, mexeu lá, falou, acho que eu arrumei aqui e tal. Quando eu virei, falou, ó, vai ter que pegar o mecânico, afastar a caixa de direção, porque a caixa de direção está batendo aqui, não sei o que, falou não sei o que lá, tá bom. E tinha um velhinho lá, olhando. Aí o cara saiu e falou assim, ô moço, eu tenho um Fusquinha lá e eu gosto de reinar nele. Posso mexer aí? Eu falei, pode. Aí ele falou, papai, traz uma chave de fenda lá, uma chave de boca lá.
vamos levantar esse tanque aqui. Levantou o tanque do Fusquinha, fiquei segurando. Aí ele pegou, no volante tem o cabo da direção. Quando ele pegou assim, estava solto, gente. Um tanto assim, ó, da direção, solto. Falei, ó, aqui o problema. Falei, nossa, e eu andando. Pegou uma chave, coxou. Um tanto assim, ó, viu? Que ele coxou. Virou. Virei. Não buzina mais. Cadê o... Acabou. Vou nem fazer mais, acabou. Era só isso. Ele estava avisando que tinha um problema na caixa de direção. E o bip era só para avisar. Arruma aí. Então, às vezes, nós não entendemos os sinais de Deus. Então, a fé ilumina, me enche de esperança, para naquela dificuldade eu falar assim, o que Deus está falando comigo agora aqui? O Padre Jonas fala assim para nós, né? Que são as visitas de Deus. Tem visita que é programada. Eu vou para a Canção Nova, para lá rezar, vou ouvir as palestras. Você já vem para ter um encontro com Deus, já não é? É. Quem já veio para a Canção Nova e teve esse encontro com Deus, levanta a mão. Quem já em casa assistiu a Canção Nova, chorou para a Canção Nova, foi tocado pela Canção Nova, levanta a mão. Você ligou a Canção Nova, falou assim, eu vou rezar agora com a Canção Nova. Então você se programou, digamos assim, para ter um encontro com Deus. Mas às vezes, você está num suador danado, e você não programou, e acontece uma situação difícil. Por isso que eu falo, quando a gente está viajando, a gente racha um pouco. Quem já brigou com a esposa, com o marido, no trânsito? É por aqui, é por ali. Quando a gente erra o caminho, fala assim, olha, se eu errei, porque alguma coisa ia acontecer nesse outro caminho aí. Ia ter um assalto, nós vamos achar. Não é? É ou não é assim? Às vezes você perde um voo, o avião cai. Aconteceu com a gente, hein? Você não foi naquela viagem, você xingou. A gente tem que aprender a ler os acontecimentos também. Então acontece às vezes as visitas de Deus. Você pediu todo aquele emprego e não veio aquele emprego que você queria, veio um outro. Você tem que mudar da sua cidade. E você mudando da sua cidade, conheceu o grande amor da sua vida, que hoje é a mãe ou o pai dos seus filhos. É ou não é assim? É. Quando você vê que acontecem situações que você, humanamente falando, até parecia um castigo. Gente, Padre Jonas Abib, ele teve tuberculose nos anos 60, tanto trabalhar com jovens, lá em 65, 66, 67, São Paulo, teve uma tuberculose, foi internado aqui na Serra da Mantiqueira, em Campos do Jordão, muito ruim, naquele tempo ia para lugar frio, né? Tratar a tuberculose, era aquela coisa de lugar bem frio. Então, ele foi para lá. Só que começou lá, ele doente, fazer retiro lá dentro, confessava os doentes, fazia encontro. Aí o médico falou para o superior dele, olha, leva esse padre embora, porque aqui ele não está descansando mais não. Ele está trabalhando mais que lá fora. E ele achou que ele ia sair do hospital, ia voltar para São Paulo, para o grupo de jovens da época que estava esperando ele, continuar o trabalho dele. Aí ele é enviado para Lorena. Imagina, nos anos 70 por aí, enviado para Lorena, essa estadia pequena. Para ele foi como se fosse um castigo. Ele fala para nós que ele ficou amargo, quase que ele deixou o sacerdócio. Resumindo a história, aqui, Deus fala no coração dele, fala para ele que ele pede para Deus que se a música, lá em Lavrinha ele rezou assim, né? Se a música fosse útil para o sacerdócio dele, que desse para ele o dom da música. E Deus ia dar para ele a canção nova, conhecida no mundo inteiro. E ele dizia para nós antigamente que era só mata aqui, que uma multidão ia vir aqui. Fazer o que nesse mato? A gente pensar, fazer o que nesse mato aqui? Vem ou não vem? Do mundo inteiro. Então, muitas vezes, a gente não entende. Parece que foi castigo de Deus. Parece uma grande provação. Se nós temos fé, temos esperança, ainda mais na família,
Tem alguém enfermo na sua família? Tem ou não tem? Família se une, não é verdade? Meu pai estava doente no hospital com câncer, tadinho. Te revezava a dormir. E os cunhados falavam, olha, você precisa dormir com seu pai. E meus cunhados foram dormir com meu pai. O outro amigo dele, pingaiada, foi dormir com meu pai também. Está no céu, junto com meu pai. Melhor amigo do meu pai. Que quer. Saudade. Ficaram a noite inteira conversando. E eu cheguei lá de manhã, meu pai rindo. Meu pai só gemia de dor. Cheguei e falei assim, você traz essa tranqueira aqui para dormir comigo? Ele estava bem fraquinho. Ele falou a noite inteira, nós conversamos a noite inteira, lembrando os causos. Então a fé, na hora da enfermidade, na hora da dor, a fé parece que une a família, une ou não une, né? Todo mundo une, quer ajudar de alguma maneira. Todo mundo quer participar e reza e pede oração. Então, minha gente, a fé é sim o sustento da família. E a esperança te dá ânimo para enfrentar as dificuldades. É a esperança de que nós não somos desse mundo. Nós não somos daqui, nós estamos de passagem. Né? Até os filhos que Deus nos deu, o marido que Deus nos deu, todas as coisas que Deus nos deu. É tudo uma passagem. A gente tem que ter a esperança de que esse vale de lágrimas, essa situação que nós estamos vivendo, não é uma coisa para sempre. Não é uma situação que nunca mais vai acabar, mas é uma situação que é por um tempo, que o nosso lugar é o céu. A nossa morada definitiva é o céu. Lá a gente vai se conhecer, lá a gente vai ter a vida eterna, lá não vai ter mais choro, não vai ter mais tristeza. Nosso lugar é o céu. E às vezes a gente fica enraizado aqui e ensina os nossos filhos, às vezes a gente vive nas nossas famílias enraizado aqui nessa terra, preocupado com as coisas materiais, preocupado com os diz que um briga com o outro, aquela coisa dentro de casa, dentro da família, e a gente fica num emaranhado de coisas, enraizado nesse mundo. E o nosso lugar não é aqui, não. Nosso lugar é o céu. Então a gente tem que estar com os olhos muito mais voltados para o céu e ensinar aos nossos filhos que aqui é passageiro, é uma situação difícil que vai passar. Lá no céu não vai ter mais situação difícil. Lá no céu não vai ter mais briga, discussão. Então a gente tem que tentar viver o céu aqui na terra. Buscar o céu para a gente viver aqui. Nessa esperança de que nós não somos desse mundo. E nós não temos que fincar morada aqui, não. Querer ficar aqui para sempre, para a semente. Lógico que a gente não quer morrer agora, né? Ninguém quer ir embora agora. Não tem pressa, não. Não tem pressa, não. Mas sabendo que a nossa esperança é viver no céu e a vida eterna. O que sustenta uma família? A fé, a esperança e a caridade. O amor. Nós lemos no começo já, a Márcia leu aqui, não é? Falando que por hora subsistem a fé, a esperança e a caridade. As três. Porém, a maior delas é a caridade. É a caridade, é o amor. Também traduzida, o amor. Né? Caritas, o amor. Amor ágape, amor perfeito, amor de Deus. É o amor que vai ficar. Só isso. Isso que vai ficar no final de tudo, o amor que você tratou aquela pessoa, o amor que você fez as coisas, a caridade que você fez para as pessoas. Não é verdade? A gente aprende isso em casa. Eu nunca vi, quando eu era pequeno, tempo de solteiro, tempo de criança, jovem, adolescente, uma pessoa bater na porta de casa com fome e sair com fome. Engraçado. Casa de mineiro tem comida 24 horas, né? Engraçado. Sempre tem comida. Sempre tem um pouquinho de arroz, um pouquinho de feijão. Dá para fazer um mexidinho. A hora que for chegar alguém com fome, é servido. A hora que chegar, meu pai falava assim, ninguém que bater aqui vai voltar com fome. Olha que hoje a gente vive a realidade aí, desses bandidos, cabeça cheia de droga, coitados, que não sabem o que está fazendo, que matam por prazer de matar, né? A pessoa vai, deu tudo que ele pediu, ele vai dar um tiro. Uma coisa insana, porque está tão corroído de droga que nem sabe o que está fazendo. Tem consciência, na verdade, está fazendo coisa errada, ele sabe, mas mata assim por bobeira. E assassinatos tão brutais, a gente tem medo, tem que ter realmente prudência, né? Prudência. Mas toda prudência que você tenha,
não pode te impedir de fazer a caridade. Se você não pode abrir sua porta, é muito perigoso lá no seu bairro, você pode pegar umas coisas e levar naquele orfanato ou naquela pessoa pobre, às vezes um parente seu que você sabe que vai ser muito bem usado. Nós estivemos em Salvador, no memorial da Irmã Dulce. E Irmã Dulce, quem conhece, é aquela freira maravilhosa que hoje tem um hospital imenso, de tudo que ela começou num galinheiro, ajudando os mais pobres, ajudando os que estavam morrendo na rua. Ela fez um trabalho maravilhoso, a Irmã Dulce, lá em Salvador, na Bahia, tem esse memorial da Irmã Dulce, hospital e tudo mais. E nós tivemos a graça de estar com uma irmãzinha, uma senhorinha bem baixinha. Ela é contemporânea da Irmã Dulce, viva até hoje. Ela, quando a Irmã Dulce já era adulta, ela era criança. Tem até fotos dela lá no memorial. E ela contava as histórias da Irmã Dulce para a gente. Olha, a Irmã Dulce pegou esse menino aqui, mostrava as fotos, contava tudo. A Irmã Dulce fez isso, fez aquilo. E falava no final para a gente, o importante é o amor que se dá. Aí ela continuava, contava esse outro testemunho. Olha, esse aqui, essa criança que nasceu com dificuldade, tarará, o importante é o amor que se dá. Ela ia contando os prodígios, os milagres, todas as coisas maravilhosas que Irmã Dulce fez, e no final ela falava, o importante é o amor que se dá. Ficou isso para nós, né, Bem? A importância disso, que é a mulher que vivia a caridade, que fazia a caridade. Mas de onde vivia a caridade dela? Vinha da fé. Da fé. Vinha da esperança que ela tinha em Deus. Quando a gente faz a caridade, aquela pessoa que você leva aquilo, é para aumentar a fé dela. Eu sempre gosto de dizer, quando a gente faz uma caridade, olha, não é porque eu sou bom, não. Eu fiz isso que eu tenho fé em Deus. E Deus que me fez fazer isso. Ele que é bom. Então aquela pessoa se sente tocada por aquele ato de amor. Minha gente, tem gente passando muita necessidade aí. E às vezes está do seu lado ali, hein? É um vizinho seu, é uma vizinha sua, que está passando necessidade. E se você, lembrando que ela tem criança em casa, fizer um bolo e repartir com ela, vai te fazer falta? Você vai ficar mais pobre? Se você olhar o seu guarda-roupa, pensar, puxa vida, tem roupa que eu não... Quanto tempo eu não uso essa roupa aqui? Que eu posso partilhar. Coisas concretas, da caridade mesmo. Você partilhar. Então o amor. O amor que se dá. O amor que se dá. Nossos filhos veem os pais fazendo a caridade. Levando roupa para os pobres. Levando pessoas para fazerem uma cirurgia, para ser operado. Levando no médico. Tem casal que o carro do pai parece uma ambulância. Tanto doente, você conhece alguém assim, não? Isso. Parece uma ambulância o carro. Leva para cima, leva para operar, leva para... Nossa Senhora. E o amor dentro de casa, né? O amor do pai com a mãe. Se os filhos veem isso, eles têm segurança. Se o pai vê a mãe beijar, se o filho vê a mãe beijar o pai e ser carinhoso e ser amoroso, eles têm segurança em formar uma nova família. Eles têm segurança em viver aquele amor também com os irmãos, com a namorada, com os amigos da escola. Ele tem confiança em dar amor e receber amor, porque ele vê isso dentro de casa. Então a casa da gente tem que ser um lugar, um ninho de amor mesmo, em que as pessoas se sintam bem, que as pessoas sintam que ali é um pedacinho do céu. E é esse amor que vai ficar. Você pode falar muita coisa para os seus filhos. Você pode passar um sabão e falar, e falar, e falar. Mas se o seu testemunho não é aquilo, se você não fala tudo aquilo com amor, só com a irritação, só com a braveza, não fica nada. Só fica raiva. Só fica a raiva do pai que brigou, da mãe que brigou, mas não fica o amor. Agora, se ele percebe que você está dando aquela bronca, você está corrigindo, você está exortando, você está falando porque você ama, e se você fala isso para ele, meu filho, eu estou falando isso porque eu te amo, porque eu quero o seu bem, não é porque eu quero o seu mal, não, é porque eu quero o seu bem. Esse amor fica. E aquelas palavras que você falou, no amor, na caridade, no conselho, de tudo que você tem de bom e que você ama o seu filho, ele vai ouvir, ele vai entender, ele vai falar, nossa, minha mãe me ama, ela quer o melhor para mim. Uma grande verdade é que hoje tem
tem até uma porcentagem, não sei bem exato, mas muito grande, de muitas meninas com namorada. E muitos meninos com namorado. Ouve bem o que eu estou falando? Um grande número hoje de moças namorando moças. E rapaz namorando rapaz. Por que será? Será que essa moça não viu em casa só o pai e a mãe brigando na ponta da botina, aquele pai estúpido, um jumento batizado, sem querer ofender o jumento que estão chegando aí daqui a pouco? Porque muitas vezes, olha, diz o ditado que os filhos bebem do amor que transborda do pai e da mãe. Os filhos têm que ver os pais namorando. Às vezes vê os pais dando um racha, dá um quebra ali, né? Quem que não tem isso? Tem, faz parte. Mas depois você concilia. Depois você concilia e eles beberem do amor que transborda dos dois. Meus pais que escutem, eles fecha o tempo, mas eles se amam. E é o amor, gente, dentro de casa, o mais importante. Beijar muito os filhos, ter muito carinho, muito abraço, muito beijo, muita atenção. Às vezes está morrendo de sono, né? Esperar aquele filho chegar, esperar ele entrar dentro de casa, fazer um leitinho para ele falar, fazer um arrozinho novo, como a Márcia faz, para esperar o filho chegar da faculdade, deixar um bilhetinho, olha filho, não aguentei te esperar. Lá na estufa tem uma carninha lá e o arroz está assim, assim, assim. Está aí para você jantar. E o filho lê naquilo. Minha mãe me ama. Meu pai me ama. Ele se preocupa comigo. Ele se preocupa comigo. Ele está cuidando de mim. Gestos de amor. Gestos concretos. Até mesmo quando aquele filho chega da balada e você está lá cochilando, ele briga com você. Você não foi dormir? Enquanto você não chega, eu não consigo dormir. Olha, ele vai xingar, vai brigar, mas no fundo fala: essa minha mãe me ama, esse meu pai me ama. Gestos de amor. O que sustenta uma família? Fé, esperança e o amor. E o amor e a caridade. Vilani, quero ouvir a sua voz também. Vem cá, Lucas. Está trabalhando no áudio aqui? Vilani, bem aqui nesse microfone aqui. Dá um ré maior para ela. Eu quero amar, eu quero ser. Tá bom, Tom? Ah, esse é o Luquinho, ó. Nossa primeira criança. 22 anos. E ele bebe, dorme melhor. Ele bebe e deixa amor do pai e da mãe. É carinhoso, amoroso. Tem fé e tem esperança, né, amor? E bem, quando nós acocha ele também, precisa coxar. Mas ele sabe que ele é amado, não é, filho? Sei bastante. Sei que o amor dos meus pais hoje reflete na minha vida aquilo que eu quero ser. A união dos meus pais me dá um exemplo daquilo que eu quero ter, aquilo que eu quero ser quando eu crescer. Isso não é piegas, isso não é sonhar demais. Isso é muito mais do que um exemplo de vida. Isso é um sonho que eu quero ser. É algo que eu almejo. Se eu conseguir ser metade do que meu pai é, eu vou ser muito feliz. E se a minha família hoje poder ser igual à família que eu tenho hoje, quando eu for constituir, eu vou ser muito feliz. Então, dá muita risada. Dá muita risada. Isso. Eu quero amar, eu quero ser aquilo que Deus quer. Sozinho eu não posso mais. Sozinho eu não posso mais. Sozinha eu não posso mais viver. Vai ficando em pé. Eu quero amar. Eu quero amar. Eu quero ser aquilo que Deus quer. Sozinho eu não posso mais. Sozinho eu não posso mais. Sozinho eu não posso mais viver.
cançãonovaplay.com. Assine já!